Oi, eu sou a Beatriz, eu sou estudante de medicina de uma universidade federal e eu quero compartilhar com você algumas dicas que me ajudaram a passar em medicina estudando sozinha e trabalhando. Bom, a minha história é longa, mas eu só vou resumir aqui e falar como que foi a trajetória, assim, por cima. Depois eu faço outros vídeos contando mais como que foi tudo certinho. Bom, eu vou direto ao assunto aqui nesse vídeo para ser um vídeo rápido e prático. Então, vamos começar da primeira coisa que eu acho super importante, que eu entendi no meu último ano como vestibulana, e se eu tivesse entendido isso antes, eu acredito que eu teria passado mais rápido, que é resolver questões. Mas por que resolver questões? O que você vai fazer no dia do vestibular, no dia do Enem? Você vai resolver questões. Nada melhor do que você treinar sempre com constância resolvendo as questões. Se você ainda não sabe por onde começar, se você ainda não tem um cronograma, pega aquela prova que você tem como objetivo e resolve ela. E aquilo que você errar, você pega e já anota que você tem que estudar aquilo. E o que você não errar, você pode passar batido, porque assim você vai otimizar o seu tempo. Porque às vezes você pode gastar um tempo estudando, tipo, História do Brasil. Mas você sabe muito História do Brasil. Você não precisa estudar História do Brasil. Você consegue responder as questões com aquele conhecimento que você tem. Então, se você estudar outra coisa, como Brasil Império, que você ainda não tá tão bom, é melhor do que você estudar a História do Brasil. Outra coisa, tenha disciplina. Crie horários. Não precisa ser horários fixos, tipo, vou acordar às 6 horas, 7 horas eu tenho que estar estudando, vou estudar das 7 até as 7h50, 10 minutos estudo. Tem gente que funciona assim. Eu não funcionava assim. Eu tinha um horário mais flexível também por conta da rotina que era na minha casa. Então eu falava assim, pela manhã eu vou estudar tais matérias e vou resolver tantas questões. E assim eu fazia. Pela tarde, outras matérias. Estudava outras matérias. E à noite, quando eu estava mais cansada, porque de tanto estudar, resolver questão, a gente vai ficando cansada. Eu gostava muito de ver atualidades, estudar filosofia, sociologia e biologia, né? Que eram matérias que eu tinha mais facilidade. Então eu deixava para estudar quando eu estava mais cansada para dar uma relaxada mesmo. Mas você pode fazer horários fixos também, se fazer sentido para você. Você acorda, toma seu café, faz seu exercício físico, estabelece seus horários certinhos. Eu já fiz assim de horários, mas depois no final já estava mais flexível. E importante, você pode estar mudando sempre seu cronograma, sempre seu horário, para que você encontre uma forma que funcione para você. Não é uma coisa rígida, uma coisa fixa. O importante é você ter constância no que você está fazendo e não desistir. Então, se você for estabelecer horários, estabeleça, estudar, intercale as matérias, se você for estabelecer horários, coloca uma matéria de exatas, uma matéria de humanas, biológicas, e vai indo. Não quer estudar tudo num dia só. Você tem que criar metas. Eu criava muito metas no começo da semana para eu estudar. Eu colocava assim, no domingo geralmente, porque eu organizava tudo no domingo. Vou estudar tais matérias durante a semana. Tipo, vou estudar biologia, tal parte de botânica. Vou estudar história, Primeira Guerra Mundial. E assim, eu fazia sempre um checklist do que eu ia estudando para eu ver o que eu estava fazendo também e para dar um gás, sabe? Quando a gente dá aquele checklist que a gente terminou de estudar aquela matéria, nossa, isso ajuda demais. Importante também, você não pode só estudar matéria. Como eu falei, exercício é muito importante. Então, se tem uma matéria que você não sabe nada, que você não quer nem fazer prova porque você quer fazer sua base primeiro. Faz a sua base, leia livros. Eu gostava muito de livros didáticos. Então, leia livros, assista videoaulas. Tem muita videoaula no YouTube de graça pra gente. Eu cheguei a assinar só o Descomplica e outra plataforma de correção de redação durante o meu período de vestibulando. Porque no YouTube a gente acha muita coisa, mas muita coisa de graça. Então, basta você querer, basta você ir atrás e você ter um norte. Se você não sabe as matérias ainda que você precisa estudar, tem muito por aí na internet, você digita cronograma de estudos para medicina, cronograma de estudos para tal curso, cronograma de estudos para o Enem, para a FUVEST, por matéria, que você vai achar muita coisa, muito conteúdo para te nortear, de graça também. Vamos lá que eu perdi o fio da meada. Outra coisa importante,
o seu material de estudo. Eu falei de livros e você tem que ter o material de estudo. Você não precisa ficar só no YouTube. Porque às vezes você precisa de um aprofundamento maior na matéria, então é importante que você tenha um livro, que você tenha uma apostila. Como eu falei, eu gostava de livros didáticos, mas eu também tinha as apostilas que eu ganhei por doação do COC. Então era livro didático e apostilas do COC. E quando era uma matéria assim que eu não precisava aprofundar muito, eu só assistia videoaula e estava tudo ok, resolvia exercício. Assistiu o videoaula, estudou a matéria, resolve o exercício para você fixar a matéria na sua cabeça. E tenha sempre métodos de revisão. Eu tinha métodos de revisões semanal, mensal e semestral. Porque você esquece a longo prazo que você está estudando. Se você estudar uma coisa aqui, daqui a um mês você não vai lembrar se você não revisar aquilo. E nosso cérebro funciona dessa forma. Se você não usar aquela informação, ele vai esquecer. Então, para você não perder o seu tempo, faça um método de revisão. Estabeleça o que você vai revisar. Geralmente eu fazia no fim de semana, revisava a semana, depois ia revisando conforme tinha os ciclos de revisões, para não esquecer. Outra coisa que pode te ajudar muito: espalhe palavras motivadoras no seu local de estudo. Tenha seu local de estudo. Não importa se é seu quarto, não importa se é lá na cozinha, porque às vezes no seu quarto não tem espaço, mas separe um local da casa para você estudar, para você sempre ter essa constância de estudo. E coloca palavras motivadoras nas suas coisas. Eu colocava "você é capaz", colocava uns desenhos de medicina, colocava "aprovada tal ano", porque isso te motiva. A nossa vida é muito dirigida pelos nossos pensamentos. E a gente não pode ter pensamento de derrota. A gente tem que ter um pensamento de luta. A gente tem que ter coragem. E tendo esses bilhetinhos espalhados é uma forma de motivação, porque o estudo sozinho ele é muito solitário. Vai ser só você e o que você tem. Você tem que se motivar de alguma forma. Vai assistir um TED, vai ver alguma coisa de motivação, porque você tem que se motivar sempre, tá nessa constância. Faça exercícios físicos. Eu pequei muito nos exercícios físicos, mas sempre quando eu estava perto da prova eu ia caminhar, porque eu sabia, e isso todo mundo sabe, né, que faz muito bem você praticar exercícios físicos para o seu cérebro. Pratique para tudo, né? Exercício físico faz bem. Então, pratique exercícios. Para resumir, gente, você vai estudar sozinho? Tenha constância. Não precisa ser uma coisa dura para você. Teve uma época da minha vida que eu estava trabalhando. E eu trabalhava das 8 até as 3h30 da tarde. Então, eu estudava no meu horário de almoço, que eu tinha 2 horas de horário de almoço, e estudava depois que eu chegava do trabalho e ia até a noite. E assim funcionou. Se você trabalha, reserva um período para você estudar antes do trabalho, depois do trabalho. Se você faz outra graduação, tenta nos intervalos colocar alguma coisa para você ver, um vídeo para você ver. Mas tenha sempre aquela constância, faça alguma coisa todos os dias. Porque de tijolinho em tijolinho você vai chegar lá. Eu falo que só não consegue quem desiste. Não desista, continua. Tenha constância, se organize, tem que ter muita organização, principalmente quem está sozinho, porque quem tem cursinho tem todo um apoio, tem os professores, tem cursinho com o seu cronograma, você tem que fazer seu cursinho, você é seu próprio cursinho. Então, não seja negligente com você. É importante, se você tiver condições, de assinar uma plataforma de redação, porque você precisa aprender com seus erros. É errando que se aprende e isso não é balela, mas é a verdade, você precisa aprender com os seus erros. Você vai estudar porque você quer fazer o Enem no final do ano? Começa agora, não fique esperando dar o gás. Tem gente que fala, não tô animada, não vou estudar. Gente, vai sem ânimo mesmo. Vai de qualquer jeito, porque cada dia é importante nessa jornada. Se você tá desanimado, igual eu falei, assista o vídeo motivacional e vai. Então, pessoal, eu só quis contar sobre isso, como foi aqui por cima a minha organização para estudar sozinha. E fica aqui comigo, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, porque eu vou estar falando mais sobre isso, esse é o meu primeiro vídeo, e eu estarei trazendo mais. Então, o que vocês ficarem de dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo em outros vídeos. Até mais, pessoal!